Olá, estamos iniciando Folha na TV pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. A nossa entrevistada de hoje é a reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Corrêa. Reitora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Reitora, fazendo um paralelo, que universidade, que UFAL a senhora encontrou em 2015 e que UFAL nós temos hoje em 2019? Olha, encontramos uma universidade em pleno processo de expansão, né, mas ainda com um processo de interiorização importante, né, que são os 2 campos fora de sede, um em Delmiro, Gouveia, cuja sede é em Delmiro do Sertão, e a outra sede em Arapiraca, né, atingindo mais 5 municípios, 11 EAD, atividades, né, de graduação à distância. Enfim, uma universidade que o processo de expansão ainda não tinha sido consolidado, né. Isso foi um processo que todas as universidades federais passaram pelo processo de expansão, que a gente chama de inconclusa, né? E com todos esses problemas de uma expansão inconclusa, desde obras inacabadas, uma carga horária e entrada de muitos alunos para poucos professores. Então, a gente tem trabalhado no sentido... Continua assim ainda, professor? Não, a gente tem consolidado esse processo de expansão. É claro que com um panorama do ponto de vista financeiro muito mais difícil, porque desde 2015 para hoje, por exemplo, em recursos de investimento, que é para obras, equipamentos, livros, a gente tem uma diminuição de 385%. E os recursos para o custeio da universidade, ou seja, para manter a universidade, também vem principalmente a partir de 2017, diminuindo. Qual o motivo dessa diminuição, reitora? O motivo né, se coloca um processo de crise financeira no país e a emenda, né, a opção do governo em diminuir os recursos para os serviços públicos, né, rebate, né, na educação, na saúde, na assistência social. Então, essa opção dos governos recentes em asfixiar, né, o setor público brasileiro reverbera nas universidades públicas brasileiras. Então, a gente tem paulatinamente tendo menos recursos e com um maior número de estudantes, com um maior número de cursos, com a maior tarefa que é tão importante, que é transformar a realidade de cada local da universidade através de seus projetos de extensão. A UFAL tem mais de 450 projetos de extensão com professores envolvidos. Temos mais de 400 grupos de pesquisa que têm um impacto imensurável no conjunto da sociedade. Eu digo que nos 58 anos de Universidade Federal de Alagoas, ela existe e o seu impacto, em cada lugar do estado de Alagoas, a universidade está presente, de alguma forma. Sem dúvida, é uma das instituições mais importantes que nós temos no estado, porque transforma vidas, e isso é realmente de um valor imensurável. A senhora estava falando em expansão da universidade. Como é que está a questão do Campus Penedo? Olha, o Campus Penedo está... Acho que dentro dos 15 dias, né, a gente vai iniciar o processo de licitação. Já está tudo quase pronto. É bem importante, porque, veja, apesar desses poucos recursos, o Campus Penedo, a gente, em uma ação que fizemos junto ao ex-ministro Marques Beltrão, a gente conseguiu, à época, e hoje deputado, 7,5 milhões. Então, uma TED, né, uma descentralização de recursos de 7,5 milhões para a construção do Campus Penedo. Esses 7,5 milhões a gente continua, está disponível. Valor suficiente? É um valor inicial,
né? A obra toda, porque a gente fez um projeto bem ambicioso, como merece Penedo, né? É em torno de 9,5 milhões, mas 7,5 milhões a gente começa e já dá para funcionar. E os equipamentos como restaurante ou residência universitária, outros equipamentos importantes, virão depois. Numa segunda etapa. Numa segunda etapa. Então, essa é uma conquista nossa, né? Porque em tempos de poucos recursos, isso é importante. Outra conquista que eu gostaria, né, já que você perguntou o que é que tem de diferente, a gente recebeu, por exemplo, 2 restaurantes universitários inaugurados, um em Delmiro e um em Arapiraca, e nós colocamos em funcionamento esses restaurantes. E vejam como a gente tem a referência da universidade como socialmente referenciada, tem que servir para o desenvolvimento local. Nós adotamos a aquisição dos produtos da agricultura familiar para os restaurantes universitários, né? Nós somos a 8ª universidade das 63 do país a adotar esse tipo de aquisição que valoriza as famílias locais, as cooperativas, os trabalhadores rurais. Então, e também caminha na contramão do agrotóxico, né? Porque todos esses alimentos são agroecológicos, né? Uma produção sem agrotóxico. Então, a gente tanto fizemos funcionar, porque recebemos eles inaugurados, mas colocamos em funcionamento, o que tem sido uma alegria, porque é um equipamento muito necessário, porque os estudantes, e é importante que a sociedade saiba, não é a elite que está na Universidade Federal de Alagoas, nem nas universidades federais brasileiras. A partir de um processo de inclusão e de cotas, né, sociais, étnico-raciais, que foi implantada ao longo dos últimos 10 anos, a gente tem hoje, a partir de uma pesquisa, são dados de 2015, mas essa pesquisa está sendo atualizada, 66% dos estudantes das universidades públicas federais têm renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Ou seja, pessoas pobres. Pobres, exatamente. Na UFAL e no Nordeste, né, esse percentual aumenta em 10%, então são 76%. Então, restaurante para os estudantes é condição para permanecer na universidade, né? Então, essa condição nós conseguimos realizar para nós, para a nossa gestão. Esse é um feito, né, uma realização muito importante. Muito importante. Garanta a permanência, né, do aluno para que ele possa concluir seu curso. Exatamente. E esse processo de inclusão que a senhora está falando, que foi fomentado ao longo desses 10 anos, corre risco agora com o atual governo? Olha, existe sim, né? Acho que são alguns riscos que se colocam na universidade. Esse processo de desfinanciamento, que eu posso chamar, do serviço público de uma forma geral, e da educação, o desmanche do saúde, serviço público. Exatamente, esse desmonte do serviço público, ele tem um impacto, sim, muito negativo, e as saídas apresentadas, eu diria, tem um documento do Banco Mundial, que é do final de dezembro de 2017, já apresenta essa saída, e que o governo passado já sinalizava essa possibilidade, e esse governo já vem também mencionando essa possibilidade que é de cobrança dentro das universidades federais. Então, quebrar o princípio da gratuidade. O que eu já me coloco contra, nós da Andifes, que é uma associação dos reitores e reitoras de todo o país, das 63 universidades federais brasileiras, nós nos colocamos contra pelo perfil que existe dos estudantes e porque quebraria o princípio da gratuidade, que está inscrito na Constituição, a gratuidade na educação pública, né, seja ela na educação básica como na educação superior. Então, é um princípio que foi conquistado, né, é resultado de uma mobilização dos anos 80, que a gente tem uma Constituição cidadã, a de 1988. A sociedade assim o quis. Assim, né, o quis. Lutou para isso. Exatamente. Lutou para essa conquista e várias conquistas, né, como a própria... Lutou e custeia. É bem verdade. Lutou e custeia, exatamente.
Cícero, a sociedade lutou, custeia e tem que cobrar, né, cobrar dos entes públicos e como deve cobrar da universidade, né, essa qualidade que, né, já está posta, é bem analisada. A produção científica do país é muito importante que a sociedade saiba, né? Ela está concentrada nas universidades federais brasileiras. 90% do que se produz, do ponto de vista científico no país, está, né, dentro das universidades brasileiras. Então, é muito importante, no momento atual, né, a defesa da sociedade brasileira, da Universidade Pública Brasileira. Você perguntou qual é se a questão das cotas, né, foi a pergunta inicial. Sim. A gratuidade está em risco, claro, eu digo que a inclusão, sim. A inclusão também, das formas diversas que temos, sim, Cícero. E a questão das cotas é uma questão que também está sobre ameaça. Já tem projetos de lei, né? Agora, a semana passada foi anunciada para acabar com as cotas, né? E, para além disso, já existe também um posicionamento do governo de denominar as cotas de coitadismo, né? E o que a gente discorda, né? Porque absurdo. Cota é inclusão social, né? E assim, a universidade, a nossa gestão, deu um passo à frente nesse processo. Nós não só temos cotas para os estudantes da graduação, mas em dezembro do ano passado, o nosso Conselho Universitário, a partir de uma proposta nossa, elaborada pela gestão da Universidade Federal de Alagoas, a professora Lígia, que é a coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, junto com os movimentos negros, elaborou, apresentou para o conjunto da universidade e nós conseguimos aprovar uma cota, né, uma cota de 20% dentro da pós-graduação. Então, nossos 44, nossas pós-graduações, 44 pós-graduações que temos. Hoje 30, já conta com essa cota de 20%. Já, a partir desse ano, né, se vai ter cota para negros, servidores da universidade e também pessoas com deficiência. Então, é uma novidade no país. Um grande passo, reitora. A senhora estava falando agora da sua gestão, né, desses impulsionamentos. A senhora derrotou um grupo político que há anos comandava a UFAL. Qual foi a principal dificuldade da senhora no início da gestão? Existe ainda uma oposição forte em relação à sua gestão? Eu penso que sim, nós... foi uma chapa vitoriosa de oposição ao grupo que estava, sim. Mas ao longo de nossa gestão, a gente foi provando, né, que temos responsabilidade, que gerimos com eficácia, eficiência, transparência, a principal questão, transparência e participação. Imagine que até o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que estamos elaborando, pela primeira vez na história da UFAL, ele tem a participação, inclusive com consulta pública. Já passou a etapa, mas a sociedade podia opinar sobre o destino da universidade para os próximos 5 anos. Então, houve sim, Cícero, uma resistência inicialmente, mas eu penso que ao longo dos anos a gente tem conquistado cada vez mais a comunidade universitária através da nossa gestão transparente, participativa, com eficácia, com editais públicos, desde a remoção. Imagina que antes era uma moeda de troca a remoção de servidores do interior para a capital. E a gente agora realiza editais públicos. Imagine que para você participar de um evento, alguns participavam, outros não. Hoje a gente tem editais também para participação em eventos. Então, boas práticas de governança. Eu acho que a universidade tem que dar esse exemplo, forma cidadãos, deve formar cidadãos críticos para que sirva a sociedade. Então, acho que essas práticas são fundamentais. Exatamente. A gente, por exemplo, tem, que era proibido antes, né? Existia uma dificuldade. Eu já era conselheira antes, que eu era diretora da Faculdade de Serviço Social e já era conselheira do Consune.
né? E a gente pedia muito que as reuniões do Conselho Universitário, que é o órgão máximo de deliberação, fosse transmitido online. E assim que chegamos foi no primeiro mês, conseguimos instalar as câmeras e hoje, por exemplo, a transparência da gestão está aí. Realizamos anualmente uma audiência pública, onde a gente apresenta as contas da universidade, o que entrou, como saiu, escuta a comunidade, aprecia as sugestões, incorpora algumas. Então, a gente abre, e essas audiências públicas são abertas à comunidade, né? Outra coisa é bastante importante, e eu desde já convido todos, estamos construindo o Fórum Popular Universitário, e essa construção é para ouvir a sociedade organizada, ouvir os movimentos sociais, os mais vulneráveis, desde a população de rua, né, o movimento de população de rua, enfim, ouvi-los para os movimentos agrários, enfim, os movimentos urbanos, para quais são as demandas que eles apresentam para a universidade, né? E vamos realizar o congresso de 17, 18 e 19 de maio na universidade, com a participação deles, dos pesquisadores de cada área do conhecimento, para que eles apresentem suas demandas para a universidade, para os nossos pesquisadores, nossos professores, e a gente, a partir desse processo, estabeleça editais de pesquisa e extensão, atendendo às demandas da sociedade. E isso, com certeza, a gente é a concretização da universidade ouvindo a sociedade e, a partir da muito sua importante, pesquisa, reitora, voltasse o papel da universidade, ele vai muito além de uma sala de aula, né? E a gente percebe que quando a universidade adota esse tipo de prática, a gente naturalmente vai ter como reflexo, né, uma sociedade melhor, claro, né? Mas eu queria fazer uma pergunta à senhora, dentro de um aspecto mais político. É possível ser reitora da UFAL sem apoio de grupos políticos? Olha, eu diria, os grupos políticos, né, que estão na universidade, seria muito importante eu ter o apoio dos segmentos organizados dentro da universidade, né? Isso eu digo que é importante a gente ter esse apoio político da sociedade, das demandas da sociedade. Agora, de grupos políticos partidários, eu digo que é possível, sim, né? A sociedade, a universidade, né, é plural, claro que ela é política, né? A dimensão da política está na vida cotidiana nossa, porque cada decisão, quando a gente decide por cotas para negros, é uma política de inclusão, né? Para pessoas com deficiência, é uma opção da gestão e do conselho da universidade, porque é mais que a gestão, é o conselho da universidade que abraçou a ideia, né? Então é político. Então, nesse espectro da política, na mais ampla, né, dentro de uma gestão transparente, eu esqueci que é muito importante dizer, hoje os professores da universidade podem realizar seus doutorados, se afastar para doutorado e mestrado. Isso era um grande problema, principalmente nos campos fora de sede, no interior, mas também no AC Simões, sem precisar ficar sem a cobertura de um professor. Então, a gente abriu o banco de professores equivalentes e nós temos editais públicos também, onde os professores concorrem para fazer seu doutorado, seu pós-doutorado. Esse tipo de política nossa, que é a transparência na gestão, a transparência no uso dos recursos públicos, a gente conquista, né, a adesão de muitas pessoas que não nos conhecia, que talvez não nos conhecesse. Então, essa política é benéfica, né? Quando a gente conquista aprovações no Conselho Universitário, que é para o bem da comunidade, sem rejeição, com um movimento uniforme, é muito bom. Agora, claro, né, Cícero, que existem sim oposições dentro da universidade,
E dentro de uma normalidade. Dentro de uma normalidade, porque as diferenças existem, faz parte. Faz parte. E é bom que existam as diferenças. Agora, não pode haver, no momento atual, eu penso, antagonismos, né? Porque, principalmente dos que defendem a universidade pública brasileira, o momento é muito delicado, porque passa o país, existe um processo de criminalização de gestores. A gente teve em 2017 a prisão de 2 reitores, um chegou aí à morte, né, ao suicídio pelo processo de prisão, e o ano passado, no final do ano passado, a apuração do professor Cancelier, que era o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, não deu em nada. Então, um verdadeiro absurdo. A conclusão, né, de todo o inquérito é que ele era inocente. Então, os familiares, a comunidade universitária e nós, reitores, dentro de um processo civilizatório, é algo inaceitável. Algo inaceitável, né? A prisão também de outro reitor, que eu também o conheço, ex-reitor, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, simplesmente porque existiam também investigações em torno de um memorial em menção à anistia, né, ao tempo da ditadura e à anistia. Como a senhora viu o pedido de prisão da senhora que foi feita pelo Sintufal e Adufal? Olha, com grande surpresa, né? Eu digo com muita surpresa, porque, primeiro, né, o pedido de prisão foi inadequado, incabível para o momento, porque eles me acusaram, né, e os demais gestores e o próprio procurador federal de não cumprimento de uma liminar, que a gente pode conversar sobre isso. Inclusive, pelo que eu acompanhei, houve uma repercussão muito negativa em relação ao pedido. Eu percebi que as manifestações foram quase que na sua totalidade favoráveis à senhora. Na totalidade, eu posso dizer, na totalidade, né? Na totalidade. Inclusive, os próprios sindicatos reconheceram, disseram que houve um erro. Exatamente, porque, veja, sequer o prazo para cumprir a liminar tinha ocorrido. Então, o nosso prazo era até o dia 15. A solicitação de prisão aconteceu no dia 14. Mesmo com a data do dia 13. O processo entra e acontece no dia 14. Antes de findar o prazo, inclusive. De findar o prazo, de iniciar o processo. A obrigatoriedade do cumprimento da liminar. Então, realmente, soa muito estranho, né? E mais estranho ainda, porque não é qualquer autoridade, né? Nem uma autarquia, nos tempos remotos, a gente tem visto esse processo de criminalização por não cumprimento, e que não é o caso, não descumprimos liminar, é muito importante, porque, veja, quem são os nossos advogados? É importante que a sociedade compreenda e seja esclarecida sobre esse ponto. Os advogados da autarquia Universidade Federal de Alagoas, como das demais 63 universidades públicas, é a AGU, Advocacia Geral da União. Nós temos procuradores federais responsáveis para defender a autarquia. Então, nós só poderíamos cumprir o mandato, né, a liminar, no caso, com um parecer de força executória. E por que esse parecer de força executória da AGU? Porque eles têm que analisar os detalhes da liminar. A que grupo de servidores exatamente a liminar abrange, tem um nível de detalhamento que eles precisam de um tempo, e o tempo estava dentro do tempo, inclusive, antes mesmo de iniciar o processo de execução da liminar. Então, é importante que se entenda, como dizemos, nem nós da gestão, da própria gestão, né, gestão pública, sabemos da inconsequência de desobedecer liminar. Né? Então, não faríamos isso nunca, muito menos os procuradores federais, que são os defensores da autarquia. Então, eles nunca iam nos aconselhar a desobedecer uma liminar, muito pelo contrário. Né? O que eles fizeram também
ter o cuidado de obedecer a liminar ao pé da letra, e esse cuidado a gente precisaria para cumprir de acordo com a decisão judicial. Exatamente. Professora, eu vou fazer uma pergunta, gostaria que a senhora respondesse somente após o intervalo, por favor. Como a senhora avalia os posicionamentos do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, o ministro da Educação? A gente volta já. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com o Maceió, TV Maceió Agora, a Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. A nossa entrevistada de hoje é a reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Correia. Reitora, deixamos uma pergunta antes do intervalo, em relação ao ministro da Educação, atual ministro da Educação, Ricardo Vélez. Como a senhora avalia os posicionamentos dele até o momento? Bem, primeiro, é muito estranho que a escolha de um ministro que disse, né, logo quando assumiu, que conhecia muito bem duas universidades. Né? Aqui a Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual ele se aposentou, e uma outra universidade também do interior. Então, para ser ministro da Educação... Pouco conhecedor, né, da área. Precisa conhecer e, assim, e as referências, né, a produção intelectual não tem um destaque, nem mesmo na sua universidade. Então, são critérios, eu diria, muito importantes para se escolher, né, um ministro da pasta. Eu posso... apreciar e dei uma opinião pública a respeito, porque fui também interrogada, sobre um dos primeiros atos dele, que foi a exigência do hino nacional, mas mais que a exigência do hino nacional, porque a Universidade Federal de Alagoas, inclusive, nos seus grandes eventos, entoa e canta o hino nacional. Isso não é o grande problema, mas o problema foi usar, né, a obrigatoriedade de cantar o hino, né? Esse é um problema, porque intervir na gestão pública e privada da própria instituição, interferir no processo pedagógico, que esse processo tem que ser, né, a exigência de filmar isso, né, filmar crianças, ele recuou. Então, e a segunda parte, que é a obrigatoriedade de um slogan de campanha, né? Então, isso não sou eu que critiquei, ele teve que recuar, porque o Ministério Público Federal entrou contra, ele foi chamado para uma audiência no Senado, por senadores da Comissão de Educação do Senado, e ele teve que se retratar publicamente. Então, esse um dos primeiros atos que foi, né, criticado, e que eu também faço essa crítica, né, da perda da autonomia da didática, pedagógica, né, e para além disso, essa, de uma certa forma, uma truculência de imposição. Ministro, né, pode muito, mas não pode tudo. Não, né? Pode. Nesse aspecto educacional, essa obrigatoriedade não coube e ele recuou, né? Então,
foi surpresa, né? Acho que para todo o Brasil essa atitude, porque a preocupação do ministro, eu disse isso, e eu acho que ele tem que começar a ter, e certamente vai ter, né, terá, com as condições da escola, das escolas públicas, com as condições das universidades públicas. Nós precisamos, e aí eu digo, a educação pública precisa de mais recursos, sim, né, não de menos recursos, para a gente proporcionar aos estudantes, e isso vai em todos os níveis da educação pública, né, condições do aprendizado, de melhorar o seu aprendizado. Esse é o propósito, eu diria, maior da instituição educacional brasileira, servindo a sociedade, porque a gente sabe que esse processo liberta as pessoas, né? O processo de aprendizagem educacional, que é para além da aprendizagem, é um processo libertador. E é essa a missão a principal objetivo de um Ministério da Educação, zelar pela qualidade do ensino em todas as suas dimensões. Acho que a gente espera que hajam menos opiniões polêmicas, haja menos opiniões polêmicas e mais ações efetivas, porque inclusive esse mesmo ministro saiu com a pérola dizendo que, numa reportagem, salvo engano, para a revista Veja, dizendo que o brasileiro era canibal, que roubava tudo quando viajava. Então, isso, assim, mostra um desconhecimento não só na questão da educação, como acho que da própria cultura, né, do país, né, dos brasileiros em si, que por mais que a gente perceba que temos muitos problemas enquanto sociedade, mas não é uma característica do povo brasileiro ser canibal, nem andar roubando tudo que encontra pela frente. Exatamente. Esse foi eu diria, outra opinião desastrosa que reverberou também em ações judiciais, né, sobre esse desprezo ao povo brasileiro. Nada compatível com o ministro da Educação, né? Foi extremamente... faltou educação, né, na fala dele. Exatamente. Professora, em 2017, a Operação Sucupira da Polícia Federal revelou um esquema de acesso ao curso de mestrado na universidade. Vale ressaltar que a senhora levou o caso para a Corregedoria Seccional da UFAL. Como anda essa questão? Os culpados foram punidos? Sim, foram punidos, né? Quer dizer, um professor, sim, chegou a ser exonerado porque atravessou um PAD, né, na corregedoria, mas por uma liminar também eu tive que admiti-lo de novo, né, mas o processo ainda corre, né, corre como é PAD, corre sobre sigilo ainda. Primeiro que a gente defende que qualquer pessoa acusada tem o direito de se defender. Claro, né? Dentro do contraditório, da ampla defesa. Do contraditório, do direito ao contraditório e da ampla defesa. E muito mais professores, né? Então, nós entendemos nesse nível. Entretanto, nesse processo, né, com a conclusão parcial e depois foi reiniciado esse PAD, né, houve eu diria, esse resultado que eu já informei aqui, mas que tem outros processos correndo e como são sigilosos, eu não posso expressar aqui, mas dizer que ainda corre sobre sigilo. Certo. Professora, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. A gente apresenta uma imagem para a entrevistada ou entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte, que faça um breve comentário se assim entender, ok? Vamos para a primeira imagem. Governador Renan Filho. Sim. Curte? Curto. Próxima imagem. Reeleição. A senhora é favorável à reeleição, reitora? Depende da avaliação do processo, mas é possível. Então curte. Curto. Próxima imagem. Secretária Municipal de Educação, Ana Deise, já foi reitora também da UFAL. Sim, curto. Algum comentário? Não, é secretária, né? Desenvolve um bom trabalho dentro do município. Ok. Próxima imagem. Movimento estudantil, reitora. Fui do movimento estudantil, curto muito. A senhora foi da UJS?
Não. Eu era de movimento de igreja, então, das era pastorais. Um pouco mais à direita. Não era direita, porque eu sou da teologia da libertação. Então, era, eu diria, o centro. O mais progressista dentro, porque é a década de 90, de 80, aliás, final dos anos 70, década de 90. Então, a igreja... De 80. 90 eu entrei como professora. Então, na década de 80, o movimento da teologia da libertação, das pastorais, era um movimento muito forte e progressista. Leonardo Boff era o nosso... um dos expoentes do movimento. Conheço, né, que continua vivo. O bispo de Pernambuco, Dom Helder Câmara. Então, todos esses faziam parte eram os nossos... nós seguíamos, né, nossos ídolos. Então, como vários outros. Curto muito e acho que é muito importante, inclusive foi importante para o processo de redemocratização do país, né? É importante hoje na conjuntura atual para defender a educação pública. Curto muito o movimento estudantil. Próxima imagem. Presidente Jair Bolsonaro. Foi o presidente eleito. Verdade. Mas não defendo as suas propostas. Então não curto. Não curto. Ok, reitora, professora Valéria, quero aqui agradecer a senhora pela participação. A senhora que ocupa um cargo extremamente importante na condução da Universidade Federal de Alagoas, uma instituição importantíssima para o Estado, que presta relevantes serviços à sociedade, que por vezes não conseguimos nem mensurar a importância desse serviço, de tão grande que é. Quero reiterar aqui o convite para que em outras oportunidades a senhora possa estar aqui, falar com a sociedade, e ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Minhas considerações. É um convite à sociedade, estamos lançando no dia 22 um projeto muito importante para a universidade, interação com a sociedade, que é um projeto do Centro de Referência Socioambiental, em que vamos ter hortas comunitárias na universidade. É o início desse processo com um plantio que vamos, junto com vários movimentos ligados ao campo, né, e também do entorno da universidade, para que a universidade estenda, né, quebre seus muros e a sociedade esteja dentro da universidade. E dizer que, apesar, né, dos tempos tão difíceis que vivemos, né, com contra-reformas na realidade, porque elas são regressivas do ponto de vista da sociedade, da classe trabalhadora, estão em curso, né, como, por exemplo, a reforma da Previdência, dizer que a universidade é um oásis, né, é um oásis porque nela ela se coloca para a sociedade e ela contribui para muitas transformações positivas em todas as áreas de conhecimento. E é assim que a UFAL né, tem sido responsável por formação do povo alagoano nos seus 58 anos, uma instituição consolidada, né, e os desafios que estão por vir, com certeza a universidade e a sociedade estarão de mãos dadas, né, sem soltar a mão de ninguém, para que a universidade cada vez mais se fortaleça. Obrigado, reitora. Desejo mais sucesso ainda. E eu que agradeço a você, Cícero. As portas estão sempre abertas. E ao seu programa. Estão sempre abertas, que a universidade possa se fazer presente, deixar sua mensagem. E pode contar com a gente sempre, reitora. Muito obrigada. Obrigado a você, telespectador. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.